Gente, eu tenho que gravar o vídeo para que mais pessoas venham acompanhar. Mas para a glória de Deus, esse som não sai aqui, porque a gravação ela pega o som direto da mesa, só o microfone, os louvor. Então vamos continuar assim em nome de Jesus, tá bom? Vamos aqui voltar no versículo 6. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o teu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Diga glória a Deus. Dai glória a Deus porque você não é qualquer povo, não. Dá glória a Deus porque você é povo escolhido de Deus. Você está vendo como é que o inimigo se levanta quando você está para ser abençoado? Quando o culto é fervoroso, que os irmãos clamam, os irmãos buscam, todo mundo na mesma fé, na mesma união, o inimigo se levanta, sim ou não? O diabo se levanta, isso aí aí você vê que é de Deus, porque se fosse algo que fluísse assim normalzinho, como, né, tranquilo, não tivesse uma... Então você vê que nós estamos no caminho certo. Por mais que pareça ser pesado o fardo, às vezes, eu reconheço que às vezes parece que é pesado. Às vezes a vida do cristão ela não é fácil. A vida do cristão, daquele que crê em Deus, do verdadeiro Filho de Deus, é difícil. Aquele que quer vir após Jesus, ele tem que negar a si mesmo e morrer para essa vida. Tem que morrer. Por isso que nós devemos abdicar a nossa vida, nossa vontade, nossos desejos. Porque se você escolher não morrer para este mundo, você vai escolher morrer para o Pai. E a palavra diz que a gente não somos chamados não é por números, não. É porque nós somos chamados porque Deus viu algo diferente em nós. O que tem que Deus viu a gente não sabe. Mas Deus sonda os corações. E a palavra de Deus vai dizer que Ele mesmo esquadrinha os corações. Ou seja, esquadrinhar é desenhar. Ele mesmo desenha o nosso coração. Então, algo Ele viu. Mas fica aquela pergunta: será que nós estamos explorando o que Deus viu? Será que nós sabemos o que Deus viu? Será que a gente tem a ciência do porquê fomos escolhidos, povo dele, povo santo? Por quê? A gente tem que meditar nisso. Porque se a gente foi chamado por algo e não estamos exercitando, então o nosso chamado está sendo um chamado xoxo, né? Um chamado sem um motivo. Às vezes, igreja, eu nem ia falar, mas às vezes, sabe, as lutas são tantas, que às vezes a gente pensa no porquê Deus chamou a gente. Às vezes a gente se pega imaginando por que Deus ele nos escolheu. Você já parou para pensar isso? Por que Deus nos chamou? Deus nos escolheu porque Ele teve afeição. O que é afeição? A afeição é quando você olha para algo e você ama, e você gosta. Mas o que Deus fez com nós é nos amar. Isso é afeição. Quando Ele vê em nós coisa agradável. Quando Ele acha em nós coisa agradável. Glória a Deus. E aquele que agrada a Deus, aquele que Deus acha graça nele, com certeza ele vai desagradar o mundo. Com certeza. Com certeza ele vai aborrecer certas pessoas, aborrecer algumas, muitas, às vezes a família inteira. Por isso que fala que os crentes são meio solitários, né? Aí tem muitas pessoas que falam que os crentes é chato, que é antissocial, mas não é. É porque todos os dias a gente olha para o mundo e enxerga essas coisas, então a gente não se agrada mais. Quanto mais você lê a palavra e você olha para o mundo, você lê a palavra, olha para o mundo, lê a palavra, olha para o mundo, lê a palavra, olha para o mundo, mais você vai tomando nojo disso aí.
E essas coisas não vai te agradando mais. Quem já esteve no local e você não se sentiu bem e queria ir embora para casa, mas teve que ficar? Muitas vezes. Toda vez que eu saía, meu Deus, misericórdia de mim. Misericórdia, Deus tem misericórdia. Toda vez, quem me conhece antigamente sabe, toda vez que eu saía, já chegava lá querendo voltar para casa. Querendo dormir, querendo fazer alguma coisa, mas ali eu não queria estar. Mas muitas vezes a gente fica cego, espiritual. Muitas vezes a gente fica cego. Glória a Deus. E quando a gente está cego, o diabo leva a gente para onde ele quiser. A gente serve de cavalo para o diabo. O cavalo é assim. Você monta cavalo e o cavalo ele vai se mexer por conta própria, é isso que acontece? Não. Você que está montado nele que está guiando ele. Ele não vai sozinho. Você que guia ele. Sabe aqueles negócios que fica assim, ó? É para ele não olhar para os lados, para não desviar o caminho. E às vezes a gente está tão cego, mas tão cego, mas tão cego, que Satanás já montou nas nossas costas e a gente não consegue olhar para os lados, a gente não consegue olhar para outra coisa. A gente está preso. Glória a Deus. Então por que Deus te chamou? Deus escolheu o povo dele, santo. Não foi por números, não foi por quantidade. Aquele povo lá em Israel, o povo de Israel, quando saiu do Egito, não era um povo tão numeroso quanto os egípcios, não era. E tinha muito mais povo ali que era muito mais numeroso que os israelitas. Não, mas Deus escolheu porque ele teve afeição. Deus escolhe aquele que Deus acha algo na pessoa, um bom caráter para com Deus. Deus ele escolhe para ser santo, sim ou não? Olha aqui, ó, no versículo 7. Deus vai falar isso, ó. Presta atenção. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa do poder de Faraó, rei do Egito. Glória a Deus, igreja. Deus amava aquele povo. Deus nos ama até hoje, as promessas dele não caiu por terra ainda. Deus ele ama ainda. O único motivo dele não ter dado fim a tudo ainda é pelo amor que ele tem por nós. Porque para Deus é muito fácil, é um estalar de dedos para ele acabar com tudo. Mas por que ele não acaba? Porque ele sabe que tem santo ainda aqui, ele escolheu. Ele sabe que tem os escolhidos dele aqui ainda para ele resgatar. Deus escolheu dedo a dedo, já pensou? Lá do trono celestial, ele escolhendo dedo a dedo. Então por isso que Deus ainda não deu fim ainda. Por isso que Deus ele está separando o que é dele. E Deus é justo, é justiça. Deus vai separar o que é dele. E o que é do mundo, ao mundo dará. Por isso que a gente não deve deixar de buscá-lo. Não deve deixar de adorá-lo. Quantas vezes a gente veio para a igreja, a gente em geral, quantas vezes a gente já veio fraco, sem orar, ficava com a boca fechada, ou então não tinha força mais para clamar ao Senhor. Quantas vezes? Tem gente que é só sentar na cadeira que já começa a ficar meio mole, desatenta. Então a gente não pode deixar isso acontecer porque Deus nos escolheu. A palavra de Deus diz que Ele vos amou, Ele vos ama. Vos ama quer dizer que Ele ama a todos. Ele ama a gente. Glória a Deus. Tinha povo ali muito mais forte. Tinha povo ali muito mais preparado. Tinha povo ali muito mais numeroso. Mas Deus escolheu os pequeninos.
Deus escolhe os pequeninos para ser povo dele. Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe o mais forte. Aquele que fala que é muito forte, então a força dele está baseada nele. Mas aquele que é fraco, a força dele está baseada em Deus. Aquele que é fraco, a força dele está baseada no Senhor. É lá no livro, né, Paulo escreveu, né? Que ele orou para o Pai tirar o espinho da carne que ele tinha, a enfermidade dele, porque isso deixava ele fraco. Sim ou não? E o que o Pai falou para ele? A minha graça te basta, e a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quanto mais a gente declarar que somos fracos, mais Deus vai aperfeiçoar o poder dele nas nossas vidas. Mais Deus vai fazer isso. Mais Deus vai se agradar de fazer por nós. Porque veja bem, Deus instituiu os médicos para cuidar de nós, sim ou não? Assim, para ajudar. Porque quem cuida de nós todos os dias é Deus, mas para nos ajudar. Mas o médico, ele só pode cuidar da carne. Ele não pode cuidar do espírito. Então, muitas coisas os médicos fazem porque estudou, porque ele se aperfeiçoou. Ali foi um dom que Deus entregou para eles poderem efetuar aquela função ali. Deus instituiu os médicos, instituiu os governantes, instituiu as autoridades, os policiais, os guardas, sim ou não? Para quê? Para que houvesse ordem, para cuidar de nós, para zelar por nós. Mas o médico, ele só chega um momento que o médico não pode fazer mais nada. Quem já viu falando assim, casos que os médicos falavam para a família, reunia a família e falava assim, então, o fulano lá, a gente fez o possível e agora só um milagre. Porque os médicos, ele lidam com vidas todos os dias. Os médicos sabem o que é milagre e o que é medicina. Os médicos sabem. Quando eles veem um caso assim que não tem explicação, eles sabem que é milagre. Porque os médicos, ele tem limite. Mas Deus, ele não tem limite. Deus, ele não tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes, quando você age na sua própria força, Deus não interfere. Quando a gente age na própria nossa força, nos nossos próprios conhecimentos, Deus não interfere. Deus vai fazer quando a gente clamar ao Senhor. Isso aqui nós fizemos aqui, A gente clamou, não clamou? Pedimos socorro, não pedimos? Pedimos o Espírito Santo, não pedimos? E pela fé Deus nos entregou. Quem tem fé, Deus entregou. Quando a gente clama, faz o que a gente fez ainda agora, clamamos, aí sim, aí Deus fala assim, agora eu vou cuidar de ti, meu filho, não se preocupa. Enquanto a gente for fazer com nossas próprias forças, enquanto a gente declarar que é forte, que nós somos isso, aquilo, que nós suportamos ou não, Deus, ele não vai nem intervir, Deus não vai nem colocar a mão. Porque Deus, ele quer participar das nossas vidas, mas como maior Salvador, como único exclusivo. Como único exclusivo. Deus não quer que a gente tome a glória de Deus para nós. Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente declare a ele que tudo é por meio dele. E sem ele nada do que foi feito seria feito. É verdade ou não é? Mas é por isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu para que você tomasse posse dessa palavra. Porque você não é numeroso, você não é estudado, você não é grande, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Às vezes da sua família você é até o mais menor. Às vezes da sua família a gente até é o mais desprovido. Eu da minha família mesmo, eu sou um dos mais desprovidos. Eu da minha família. Mas da minha família,
Até o momento, Deus trouxe só duas pessoas contando comigo. Então, para você ver que não é por número. Minha família tem uns 8 irmãos, uns 40 sobrinhos, uns 15 netos. Tem muita gente. E só 2 que Deus escolheu até o momento. Diga glória a Deus. Então não é por números. E nem também porque a gente é bonito, nem porque a gente fala bem, não é porque a gente sabe se comunicar, não é porque a gente sabe, não é porque a gente é... Não é porque a gente é simpático, não é isso não. Muitas das vezes é o contrário, a gente até é ignorante, a gente até é meio arrogante. A gente é bruto, às vezes, mas Deus chama, fazer o quê? Deus chama, Deus sabe quem chama. Deus sabe, não sabe, gente? Amém? Vamos continuar aqui? Olha o versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem o quê? Os seus mandamentos. Quem está entendendo? Deus, ele é fiel. Deus, ele não vai nos desamparar, não. Deus, ele não vai se esquecer de nós. Por quê? Porque ele vai lembrar até 1000 gerações. Mas aquele que o amam. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas da boca para fora. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas não demonstra com os frutos. Elas não morreram para o mundo e não se tornaram filhos de Deus. Muitas pessoas lá fora. Muitas pessoas que vão entrar no nosso meio, vão dizer Senhor, Senhor, vão dizer que amam a Deus, vão dizer que estão firmes, mas na verdade a boca deles se apressa em derramar sangue e só sai veneno. Quando você vê uma pessoa muito envolvida com muitas coisas, muitos assuntos, muitas contendas, pode ver que a boca dele só sai veneno. Então nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força. Nós devemos clamar a Ele. Porque o Senhor, ele não escolheu a gente, não foi para animosidade. Deus não escolheu a gente, não foi para a gente ficar sentadinho na cadeira, bonitinho, não. Com a melhor roupa, com o melhor sapato. Não. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para mostrar aquilo que... O motivo. Deus nos chamou para a gente mostrar para as pessoas qual foi o motivo que Deus nos chamou. Qual foi? Às vezes é porque você é perseverante. Às vezes é porque você luta. Às vezes é porque você é perfeccionista. Às vezes é porque você, sabe, é cuidadoso, é zeloso. Quando você é zeloso, então também você deve ser zeloso para com Deus. É por isso que às vezes Deus chama mesmo. Deus chama quem tem zelo. Deus não vai chamar um à toa, não vai chamar. Deus não vai chamar uma pessoa que não quer compromisso. Glória a Deus. Então, observe-se a sua vida, observe-se o seu coração. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero. Será que a gente está usando, está fazendo o que Deus nos chamou? Por que Deus nos chamou? O motivo que Ele nos chamou? Será que nós estamos fazendo a diferença? Aquele que quer ser exemplo para outras pessoas, eu estava falando essa semana. Aquele que quer ser exemplo, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que ir além. Tá entendendo? O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ir além. Ele não pode se acomodar, ele não pode parar. Tem que ir além. Se já está bom, então vai ficar melhor ainda. Se já está melhor ainda, então vai ficar excelente. Não pode parar. Você tem que buscar sempre o quê? A melhora, o crescimento. A meta é essa, tem que sempre crescer. A meta é essa. A árvore que dá frutos, você planta ela e ela vai crescendo, né? Mas para dar frutos você tem que continuar crescendo, tem que continuar crescendo.
Para dar fruto tem que continuar crescendo. Uma árvore que fica lá embaixo da terra, ela dá fruto? Não. Não. Lembrei agora de uma palavra. Jesus, uma certa vez ele disse: se um grão de trigo for plantado e ele não morrer, então ele ficará lá solitário, sozinho. Mas se ele vier a morrer, ele produzirá muitos frutos. O que isso quer dizer? Que para a gente dar muitos frutos, nós devemos morrer para o mundo. Nós devemos morrer para o nosso eu. Nós devemos morrer para as pessoas lá fora. Não estou dizendo para você se afastar e nem sumir do mapa, não é isso. Mas são as atitudes. As atitudes. Você vê que a palavra de Jesus é muito sábio, né? Deus é muito sábio na sabedoria dele. Se a gente não morrer, a gente vai dar fruto? Vai ficar solitário. Mas quem tem Deus tem tudo. Aquele que morre, aquele que deixa-se morrer e é regado pelo Espírito Santo, então ele vem dar muito fruto. Jesus disse, né? Vai de quê? Muitos frutos, ou seja, vai e morra para o mundo e viva para mim. Morra para o mundo e viva para mim, renasça um filho de Deus. Diga glória a Deus. E vai ser assim no último dia. Muitos que estão, a palavra diz, muitos que estão mortos, vai o quê? Vai levantar. Ou seja, vai ressurgir. Vai ressurgir com o Senhor. Então, igreja, essa palavra do trigo até é uma palavra abençoada. Depois eu vou dar uma estudada mais a fundo. Mas é coisa maravilhosa, porque se ela não morrer e não der raiz lá, a semente, então ela vai ficar lá. Deus sabe quanto tempo ali solitária, sem produzir nada. Então a pessoa que ela não morre, ela fica parada no tempo. A pessoa que não morre para o mundo, ela fica lá sem efeito, sem fruto, sem atitude, fica parada, plantada lá, não se move, nem se mexe. É a mesma coisa de estar parado espiritualmente, nem para frente, nem para trás. Então nós devemos morrer para o mundo, nós devemos morrer. A ira tem que morrer, a angústia tem que morrer, as contendas tem que morrer, o seu velho eu tem que morrer completamente. Completamente. Glória a Deus. Então você tem que, essa mudança aí, você tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Quando você está mudando de casa, o que você faz? Você tira tudo e leva para outro lugar, sim ou não? Aí você entrega aquilo ali vazio. Nessa mudança também, você tem que tirar tudo que era do mundo. Tem que tirar tudo que não pertence a Jesus, para que as outras coisas novas, para que tudo novo, ele venha a ser colocado, ele venha a ser feito para que a gente conviva, para que a gente viva, para que a gente tenha vida. Diga glória a Deus. Você na sua casa, sem o seu fogão, você cozinha? Sem a sua geladeira, você coloca a sua água para gelar ali, refrigera as suas carnes. Então isso significa que se você não faz com o que você tem, você também não vive. E se você não vive com as coisas do mundo, então as coisas do mundo têm que ser tiradas da sua vida, porque você vai viver com as coisas de Deus. Você vai viver com tudo que é de Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Está encerrando já, igreja. Vamos concluir aqui a palavra. Vamos concluir aqui no versículo. Vamos voltar no versículo 9, só para concluir. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Senhor teu Deus é o quê? Ele é Deus. O Deus
fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Diga glória a Deus. Olha aqui que está escrito no versículo 11, ó. No versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Diga glória a Deus. Então guarda isso na sua vida. Guarda isso na sua vida. Se Deus mandou tirar tudo que não presta, tudo que é ruim, se Deus mandou morrer para este mundo, então guarda esse mandamento. Guarda esse juízo. Guarda, porque aí o Senhor vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Que aí Ele agirá na justiça. Amém, igreja? Igreja, essa foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Uma palavra mais rápida aí em nome de Jesus, mas não deixa de ser abençoada. Não deixa de ser importante para nós, para o nosso dia. Não é verdade? Nós devemos sempre se preencher da palavra. Não importa o versículo, não importa o capítulo, não. Mas o que importa é o que Deus vem falar conosco através da palavra. O que importa é o que Deus vem falar aos nossos ouvidos através da Santa Escritura de Deus. Diga glória a Deus. Igreja, então é isso, né? Que a gente venha a morrer para este mundo. Porque Deus não nos escolheu, não é por números, não é por quantidade. Deus não está importando com quantidade, não. Deus está importando porque a gente morra para esse mundo e nasça para Ele, nasça novo, como uma criança, sem mágoa, sem mácula, sem maldade no coração. Diga amém. Igreja, quem entendeu a palavra? Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Glorifica Ele em nome do Senhor. Falou. Diga glória a Deus. Igreja, chegou a hora da gente honrar a casa de Deus com os dízimos e ofertas. Vamos honrar a casa dele em nome de Jesus? Levanta suas mãos para os céus. Sua oferta, seu dízimo, seu voto. Levanta para o céu suas mãos em nome de Jesus. Pai amado e querido Deus, consagra, Pai, e abençoa a mão do teu povo. Que eles venham sair daqui, meu Pai, edificados, reestruturados. Porque a gente tem que morrer para este mundo, Pai. A gente deve, meu Deus, se apartar das coisas que não provém do alto. Eu digo isso, meu Deus, porque foram tantas coisas que eu tive que apartar, me afastar, para pregar a tua palavra, para ser abençoado pelo Senhor. Então, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, toca na mão dele, na vida, toca no trabalho, toca na família, prospera eles, meu Pai. Abre as comportas dos céus e derrama sobre vós bênçãos sem medidas. E repreende o devorador, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, graças a Deus. Vem na frente e recebe a unção na palma da mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Calou. Glória a Deus. Amanhã, quinta-feira, nós estamos nesse propósito da a sua família na arca, sim ou não? Faz um pedido de oração e traga amanhã, coloque na arca, em nome de Jesus, tá certo? Não falta, venha, mesmo que chegue atrasado, mas venha. Tem muita gente que fala, eu vou não porque eu vou chegar atrasado. Venha, irmão, não tem problema.
Deus o sabe, né? Às vezes está trabalhando, pegou um trânsito, né? E chegou um pouco atrasado. Deus o sabe. Às vezes o carro furou o pneu. Ninguém sabe, né? Mas quem sabe? Deus. Então, esse dia eu estava vendo um ônibus e eu me entristeci porque eu vinha duas irmãs falando: não vou para a igreja não, vou chegar atrasada, não gosto de chegar atrasada não. Mas não é, Deus não está se importando com os empecilhos. Deus quer ver a perseverança. Deus... As pessoas vão falar, vamos trabalhar amanhã. Por que eu falo? Eu vou para a igreja amanhã. Não, tem muita gente que fala: não vou para a igreja hoje não, porque amanhã eu vou trabalhar, vou acordar às 5 horas da manhã para trabalhar. Rapaz, essa pessoa tem que tomar cuidado para Jesus não voltar naquele dia, viu? Porque senão, meu amigo, tem que fazer o máximo que puder para estar na presença. Tem que fazer. Se eu vou trabalhar amanhã às 5 horas da manhã, eu nem sei se eu vou acordar no outro dia. Eu tenho que aproveitar o dia na presença de Deus, sim ou não? A oportunidade, tem que aproveitar todos os momentos. Quem falou aí? Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Então amanhã, quinta-feira, amanhã vai estar o pastor Hélio e a missionária Juliana e os demais obreiros aqui na fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Vamos para casa em nome de Jesus? Dia 25 está chegando, dia 25, né? É o dia do Aviva Jovem. Você que conhece um jovem, ou então você também é jovem, até os 120 anos é jovem, né? Até os 120 anos, 140 anos, acho que é jovem ainda, né? Mas você que não deixa de vir, de participar. Convida os jovens na sua casa, as crianças, os sobrinhos, os netos, convida todo mundo. Convida todos, para que esse lugar esteja cheio aqui de jovens, futuros pregadores, futuros pastores, futuros obreiros, futuros levitas. Sim ou não? O futuro é os jovens, igreja. O futuro é os jovens. A gente já está vivendo o nosso momento. Daqui a pouco aí vai vir a nova geração. Então nós devemos trazer para que Deus ele venha abençoar, para que o trabalho não venha parar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dia 25, às 6 horas da tarde, vai cair num sábado. Vai cair num sábado abençoado, em nome de Jesus. É daqui, sem ser sábado no outro, né? Sem ser esse sábado no outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, vamos para casa em nome de Jesus? Levanta a sua bolsa, chave de casa, chave do carro, chave da moto. Levanta tudo para o céu agora em nome de Jesus. Deus vai consagrar agora. Deus vai abençoar. Apresenta para Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, abençoa e consagra os pertences, chave da moto, do carro, a carteira, o celular, a bolsa. Consagra, meu Senhor, com teu poder, com a tua unção. Leva-nos em paz e em segurança para a nossa casa, livrado, santificado pela tua presença, pela tua palavra. Porque a gente, meu Pai, vem na certeza que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor não escolhe ninguém à toa, não. O Senhor escolhe aquele que tem um propósito, aquele que tem um chamado. O Senhor nunca se esqueceu de nós. Mesmo que a nossa mãe se esqueça de nós, do filho, o Senhor nunca esquece. Em o nome de Jesus, é isso, meu Pai, que nós pedimos ao Senhor, a proteção, a consagração, e já te agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelo século dos séculos. Amém e graças a Deus. Igreja, abre os braços e fala assim: Espírito Santo, eu saio da tua casa, mas jamais sairei da sua
presença. Espírito Santo, vem comigo. Abraça o seu corpo e receba o abraço do Espírito Santo na sua vida. Vai em paz, abençoado, e Deus abençoe, em nome de Jesus.